O sabão lava o meu rostinho, lava o meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. O sabão lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, que eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Tudo Ele pode apagar, tudo Ele pode apagar. Graça e paz, crianças. Bom sábado, bom fim de semana. Como é bom termos mais essa oportunidade para juntos louvarmos ao Senhor e adorá-lo, o Senhor Jesus, o Espírito Santo e o nosso Deus. Esse Deus que são 3 em 1. Eu quero convidar você a orar e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre a sua palavra. Feche os seus olhos em casa e vamos orar comigo. Pai, em nome de Jesus, eu peço a sua direção, Espírito Santo, que o Senhor venha com o seu poder abrir as nossas mentes, mas principalmente o nosso coração, para recebermos a sua palavra, para que possamos hoje aprender mais de ti. Espírito Santo, cuida para que cada criança, cada pai, cada responsável que esteja atrás dessa tela seja inundada pelo teu Espírito. Que ele venha a ser restaurado, curado se estiver enfermo e que ele sinta a sua presença de maneira palpável. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Hoje, crianças, nós vamos começar o estudo de um novo livro. E esse livro ele é muito especial. É o livro de Romanos. Ele é o livro que vem depois de Atos no Novo Testamento. E ele é escrito pelo personagem que vocês já conhecem, o apóstolo Paulo. E qual é a diferença desse livro para os demais? Esse livro, ele é tido de uma maneira tão especial, que ele tem tantas informações, que se esse livro fosse o único livro que sobrasse da Bíblia, ele seria capaz de explicar todo o plano de salvação, todo o plano de redenção para as pessoas que o lessem. Inclusive, nós temos 2 pessoas na história que fizeram a leitura desse livro e que fizeram grandes mudanças a partir dele. Um deles é Agostinho de Hipona e o segundo é Martinho Lutero. Esse mesmo, aquele que criou a Reforma Protestante. Esse livro, então, ele traz muitas informações acerca do plano de salvação do Senhor Jesus. Então, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Romanos, no capítulo 1, e eu vou ler alguns versículos, porque hoje nós vamos falar desse plano de salvação. Nós vamos falar também sobre o salário do pecado e vamos entender de forma prática o que Jesus fez por mim e por você. Então, abriu lá em Romanos? Eu quero que você vá lá no capítulo 1. Lá no capítulo 1 está escrito assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo, que foi chamado,
Olha como é lindo isso. Jesus está chamando você hoje também para ser um discípulo dele. Lembre-se que tudo que está na Bíblia, escrito, seja para judeus, seja para gregos, para os filhos de Abraão, também está escrito a nosso respeito. E aqui ele fala sobre a doutrina da eleição, que seria: os olhos do Senhor estão sobre você desde o ventre da sua mãe. A doutrina da eleição nos diz que nós somos escolhidos por Deus desde o nosso ventre. Aliás, desde o ventre de nossa mãe. Deus nos conhece, Deus nos enxerga e nos vê desde antes da fundação do mundo. Olha como você é especial. Olha como você é querido e amado por Deus. Deus manda o seu Filho único, seu Filho unigênito, vir em forma humana para nos livrar e nos resgatar da morte, do pecado. E Ele toma o nosso lugar. Agora, eu quero que ainda no capítulo 1, você vá ler comigo o 6. E está escrito assim: entre os quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. O 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui ele usa algumas terminologias que é importante você conhecer. Paulo chama os seus irmãos da igreja de Roma de santo. O que é santo? Santo significa separado. Significa você estar separado de algo que é ruim, de algo que é mal. E nesse caso, separado do pecado, daquilo que te afasta de Deus, daquilo que não faz bem para você. E ele dá uma outra terminologia. Ele fala assim: entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo chama você, a mim, para sermos sua propriedade exclusiva. Um povo separado, um povo santo, um povo escolhido. E é isso que Ele quer de você hoje. Que você aceite ser parte da família de Jesus. E agora a gente vai avançar um pouquinho. Eu vou pedir para vocês irem lá no versículo 16. Aqui está escrito assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No livro de Romanos, Paulo está ensinando ao povo de Roma que aquele que crê, aquele que acredita no Senhor Jesus, pode obter a salvação nele. Ele fala assim: primeiro do judeu, porque primeiro o Senhor Jesus veio para o povo judeu. E depois que ele é morto e ressurreto, aí começa-se a pregação para os gentios. Os gentios naquela época eram chamados de gregos. Então, grego e gentio são pessoas que não nasceram de alguma forma ligado à comunidade judaica. Então, eu e você somos, nessa época, gregos, gentios. E é isso que ele está esperando de você e de mim, que nós venhamos a aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, não de maneira temerosa, mas desejando e ansiando fazer parte dessa família de Jesus Cristo. E agora o 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Paulo nos diz assim, que nós somos justificados, não pelas obras que fazemos, ou seja, pelas boas ações, pelas coisas boas, mas pela nossa fé em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus. Para que você seja salvo, basta que você creia em Jesus Cristo, porque não há nenhum outro nome que nós possamos ser salvos. Somente Jesus é o nosso advogado
perante Deus, adorando ao nome dele e sabendo que ele é o próprio Filho de Deus e o próprio Deus encarnado em carne e osso, nós temos fé, nisso nós somos salvos, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz. Aí tem um outro versículo, 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Parece tão difícil entender esse versículo, mas Jesus, através de Paulo, está dizendo: em tudo que há na natureza, em tudo que há no mundo, tem como você ver que eu existo e que eu sou real. Eu, o próprio Deus. E as pessoas que não acreditarem que Deus existe diante do trono de Deus, quando eles estiverem na volta do Senhor Jesus, elas estarão inexcusáveis, ou seja, indesculpáveis. Não há desculpa para dizer que não viu a beleza das coisas, como elas foram criadas, como o universo se sustenta, como é possível as estações do ano estarem divididas, como a física, a química e a biologia, como seres são desenvolvidos e criados, como a natureza é bem desenvolvida, como ela é bem elaborada, como ela é maravilhosa, porque ela é rica em detalhes, como um ser humano é criado no ventre de uma mulher, como os animais foram desenvolvidos com características um beija-flor que fisicamente não poderia voar. É indesculpável não acreditar que o Senhor Jesus não exista, que Deus não exista e que o Espírito Santo não atua hoje. É sobre isso que Paulo está falando aqui, através do livro de Romanos. Mas voltando ao plano de salvação, hoje eu quero mostrar de uma maneira prática como e por que o Senhor Jesus precisou morrer. Por que o Senhor Jesus teve que se sacrificar na cruz? Não havia uma outra maneira. É importante entender o plano de salvação. Quando Adão e a sua esposa Eva pecam no paraíso, o nosso Deus já tinha um plano de salvação e implicava a vinda do Filho dele na forma humana para servir como sacrifício vivo. Então, eu vou pedir para você prestar atenção nessa experiência que nós vamos fazer agora, enquanto eu explico para você. Amém? Bom, vamos ao nosso experimento, falando sobre como que Jesus tira o pecado do ser humano. Então, eu quero que você observe ali, nós temos uma vasilha. Essa vasilha representa a humanidade. Então, vamos colocar um homem dentro dessa humanidade, a moeda. Conseguimos ver a moeda. E essa moeda, infelizmente, é o ser humano. E lá no céu, lá no Jardim do Éden, melhor dizendo, Adão e Eva pecam. Então, acaba trazendo sujeira para a humanidade. Essa água, ela representa o pecado. Ela representa a morte. Nós temos no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, que diz o seguinte: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha ali dentro. Você consegue ver a humanidade ainda? Vamos colocar um pouco mais de sujeira aí. Observa que a gente quase não consegue mais ver a humanidade. E agora? Como é que a gente faz? O ser humano está em meio ao pecado, em meio à morte. Mas lá, Deus envia o seu Filho Jesus, que diz que ele é a luz do mundo. Nós vemos isso no livro de João, capítulo 8, versículo 12, que ele diz:
Eu sou a luz do mundo. Então, a vela representa o Senhor Jesus. O Senhor Jesus viveu no meio dos homens, mas, diferente das outras pessoas, ele não pecou. Ele continuou puro, sem pecado. E então, um dia, ele é morto e crucificado. E quando ele é morto e crucificado, o que ele faz? Ele tira todo o pecado do mundo, igual aconteceu agora. O pecado que nos trouxe a paz estava sobre ele. E nós podemos viver uma vida justa e reta diante de Deus. E nós somos purificados pelo sangue de Jesus. Isso é o plano de salvação do Senhor. Ele traz salvação, cura para nós através do Senhor Jesus. E nós vamos terminar por aqui o nosso culto infantil. Eu espero que você tenha gostado. E não deixe de responder o quiz, tá bom? Para ver o que você aprendeu hoje. Um beijo, a graça e a paz do Senhor Jesus.